Você sabia que uma semente plantada no dia errado pode render até 50% menos do que uma plantada no dia certo? Pois é, parece loucura, mas não é. Bem-vindo de volta ao nosso canal, onde transformamos você em um mestre da horta. Hoje, o assunto é o calendário lunar de maio de 2026. E nós vamos focar em 3 estrelas do nosso quintal: as batatas, os tomates e os pepinos. Eu prometo a você que até o final deste vídeo, você terá nas mãos as datas exatas e o conhecimento necessário para ter a maior colheita da sua vida. Muitas pessoas dizem que o calendário lunar é apenas uma lenda urbana ou conversa de antigos agricultores. Mas será mesmo que a gravidade que move os oceanos inteiros não tem nenhum efeito sobre uma pequena semente cheia de água? Prepare-se, porque a verdade que vamos revelar hoje contraria muito do que a agricultura moderna tentou nos fazer acreditar. Fique comigo até o último segundo, pois o segredo das batatas gigantes vai te surpreender. E eu quero saber a sua opinião. Você já plantou seguindo as fases da lua e notou diferença? Ou acha que isso é pura invenção? Deixe a sua opinião nos comentários, porque o debate hoje vai ser muito interessante. Antes de mergulharmos nas datas específicas de maio de 2026, precisamos entender de onde vem essa prática. O uso das fases da Lua para guiar a agricultura não é uma moda recente da internet. É uma sabedoria milenar. Nossos ancestrais, desde os antigos egípcios até as tribos nativas das Américas, observavam o céu para garantir a sobrevivência. Eles não tinham aplicativos de clima ou fertilizantes químicos de última geração. Eles tinham a observação pura. Eles notaram um padrão claro ao longo das gerações. Plantas que cresciam para cima, dando frutos acima da terra, prosperavam quando plantadas na lua crescente. Já as plantas, que desenvolviam suas raízes para baixo, escondidas no solo, cresciam mais fortes na lua minguante. Essa conexão profunda entre o céu e a terra formou a base do que chamamos hoje de agricultura biodinâmica. A ciência moderna começou a estudar isso mais a fundo, focando em como a umidade do solo reage à atração gravitacional da Lua. É fascinante perceber que, mesmo com toda a nossa tecnologia atual, olhar para as estrelas ainda pode ser a melhor forma de garantir um alimento saudável e abundante na nossa mesa. Agora que sabemos que estamos lidando com um conhecimento testado pelo tempo, vamos aplicar isso ao nosso mês de maio. Você já parou para pensar na força invisível que move os oceanos do nosso planeta? A gravidade da Lua não puxa apenas a água salgada do mar. Ela também tem um impacto direto e poderoso sobre a seiva das plantas que você cultiva na sua horta com tanto carinho. Imagine a seiva como o sangue verde das suas batatas, tomates e pepinos. Quando a lua muda de fase no céu, essa seiva sobe em direção às folhas, ou desce lentamente para as raízes. É física pura, simples e bela. Muitos jardineiros iniciantes ignoram esse fato e acabam frustrados com suas colheitas. Eles compram as melhores sementes do mercado. Eles investem no adubo mais caro da loja, mas acabam colocando a semente na terra no dia errado. O resultado final? Tomates pequenos, sem sabor, e batatas que simplesmente não se desenvolvem debaixo da terra. Mas se você alinhar o seu plantio com o ciclo natural da lua, o jogo vira completamente a seu favor. A própria natureza passa a fazer metade do trabalho pesado por você, de forma gratuita. Um grande exemplo disso é sentar na praia e observar como as marés sobem e descem ritmicamente. A mesma força magnética está atuando no quintal da sua casa, neste exato momento. Entender esse fluxo de energia é o primeiro passo absoluto para garantir uma colheita que vai deixar todos os seus vizinhos com uma ponta de inveja saudável. Para dominar o calendário de maio de 2026, precisamos dividir o ciclo lunar em 2 grandes regras de ouro. A primeira regra é sobre a luz que aumenta. Quando a lua está crescendo no céu, caminhando da fase nova para a fase cheia, a atração gravitacional puxa a umidade do solo para a superfície.
Essa umidade traz consigo os nutrientes necessários para o crescimento acelerado. É exatamente por isso que a lua crescente é o momento perfeito para as plantas que dão frutos acima da terra. A seiva está subindo, focando na criação de caules fortes, folhas verdes e frutos suculentos. A segunda regra é sobre a luz que diminui. Quando a lua começa a minguar, indo da fase cheia de volta para a fase nova, a força gravitacional muda. A luz noturna enfraquece. Nesse momento, a seiva da planta concentra sua energia nas partes subterrâneas. Ela desce para buscar força na terra. E é aqui que entram os nossos cultivos de raízes e tubérculos. Muitas pessoas cometem o grande erro de plantar tudo no mesmo fim de semana, só porque sobrou um tempo livre no domingo. É um mito achar que o solo não se importa com a fase da lua. Tentar forçar uma batata a criar raízes fortes enquanto a seiva está sendo puxada para o alto é um desperdício de energia da planta. Vamos trabalhar com a natureza e não contra ela. O mês de maio de 2026 é um período muito peculiar e estratégico para quem gosta de colocar as mãos na terra. Dependendo da região onde você mora, maio representa uma transição importante de clima. O outono está avançando rapidamente e as temperaturas noturnas começam a cair em vários lugares. Essa mudança climática, combinada com os ciclos da lua deste mês específico, cria janelas de oportunidade muito curtas, porém extremamente produtivas. A lua cheia de maio tem uma energia intensa de maturação, enquanto as fases minguantes oferecem um período de descanso profundo para o solo. É por isso que o planejamento é o seu melhor amigo. Se você perder a janela de plantio certa em maio, as suas plantas podem não ter tempo suficiente para se fortalecer antes que o clima fique desfavorável. Um exemplo clássico disso é o tomateiro. Se ele for plantado muito tarde ou na lua errada, ele vai gastar energia tentando crescer, quando já deveria estar focando em florescer. Portanto, pegar um calendário de papel e marcar com uma caneta vermelha os dias que vamos revelar aqui é essencial. Nós mapeamos as fases celestes exatas para garantir que as suas sementes germinem com força total. Vamos começar desvendando o segredo do cultivo das batatas, que exigem uma atenção especial debaixo da terra. Vamos falar sobre a rainha do subsolo, a nossa querida batata. O cultivo de batatas é quase mágico, porque todo o trabalho real acontece fora da nossa visão, debaixo de camadas e camadas de terra. Como aprendemos na nossa regra de ouro, qualquer planta que produza a parte comestível debaixo da superfície precisa da energia da lua minguante. É nesse período que o crescimento das folhas desacelera e a planta foca 100% do seu esforço em engordar os tubérculos lá embaixo. Se você cometer o erro de plantar as suas batatas de semente durante uma lua nova ou crescente, você terá um problema clássico. A planta vai produzir um arbusto lindo, cheio de folhas verdes e brilhantes na superfície. Você vai olhar e pensar que a colheita será um sucesso absoluto. Mas quando chegar o dia de cavar a terra, vai encontrar apenas batatas minúsculas, do tamanho de bolas de gude. Isso acontece porque a energia foi toda gasta no lugar errado. É um mito comum achar que folhas grandes significam raízes grandes. No caso da batata, o equilíbrio é vital. A lua minguante puxa a seiva para o fundo, estimulando o sistema radicular a se espalhar e a armazenar amido. É exatamente isso que faz a batata ficar graúda, resistente e perfeita para aquele purê maravilhoso de domingo. Então, anote essa regra inquebrável para as suas batatas. Agora, vamos às datas exatas e preciosas para o plantio das batatas, em maio de 2026. Pegue a sua agenda ou o bloco de notas do celular. O momento ideal, onde a energia da lua minguante estará no seu pico perfeito para o desenvolvimento de tubérculos, começa logo na primeira semana do mês. Os dias 4, 5, 6 e 7 de maio são os verdadeiros dias de ouro para enterrar as suas batatas. Nesses dias específicos, a atração lunar está empurrando a força vital para o fundo do solo escuro. Outra janela espetacular e muito produtiva
vai se abrir no final do mês, durante os dias 24, 25 e 26 de maio. Se você não conseguir plantar no início do mês, essa segunda chance é excelente. Imagine que você está colocando a semente na terra em um dia de sol ameno. A terra está fofa e úmida. Ao seguir essas datas, você está garantindo que o ciclo natural trabalhe a seu favor nas próximas semanas. A sua única tarefa será amontoar a terra ao redor dos caules conforme eles crescem. Não desperdice essas datas. Se você plantar fora desses períodos indicados, a diferença no tamanho e no sabor da batata na hora da colheita será muito frustrante. Respeite o tempo da lua, e a terra vai te recompensar com uma fartura que você nunca viu igual. Mas espere um momento. Não basta apenas saber o dia certo e jogar a batata de qualquer jeito no chão. O preparo do solo durante essa janela lunar é fundamental para o sucesso. As batatas precisam de uma terra incrivelmente fofa, bem drenada e rica em matéria orgânica. Se o solo estiver duro como pedra, os tubérculos não terão espaço físico para se expandir, mesmo que a lua esteja na fase perfeita. Dias antes das datas que eu te passei, ou seja, nos primeiros 3 dias de maio, você deve afofar a terra do seu canteiro. Aproveite a transição lunar para misturar um bom composto orgânico ou esterco bem curtido. A ideia de que qualquer terra serve para plantar batatas é um mito perigoso que destrói muitas hortas domésticas. Um ótimo exemplo prático é tentar espremer uma esponja dura em vez de uma esponja macia. A batata precisa de espaço suave para crescer redonda e saudável. Certifique-se também de que o local receba bastante luz solar, pois mesmo que o fruto cresça no escuro, as folhas precisam fazer fotossíntese para alimentar as raízes. Quando chegar o dia 5 de maio, por exemplo, o seu solo já estará respirando, adubado e energizado. Plantar a sua batata de semente nessa cama preparada é a garantia matemática de que você não terá problemas de crescimento ao longo da temporada. O cuidado prévio é o segredo dos grandes agricultores. Mudando o nosso olhar da terra escura para o alto, vamos falar sobre os brilhantes e amados tomates. O tomate é exatamente o oposto da batata, em termos de necessidade lunar. Ele é a verdadeira estrela da superfície. Como o tomateiro precisa desenvolver um caule longo, forte, folhas que capturem muita luz e, por fim, frutos pesados e cheios de água, ele depende desesperadamente da energia da lua crescente. Durante essa fase vibrante, a força magnética da lua está puxando a seiva e a umidade do solo para cima, como se fosse um elevador invisível dentro do caule da planta. Esse fluxo ascendente é o que dá ao tomateiro o impulso para crescer rápido e suportar o peso dos frutos. Existe um mito espalhado por aí de que tomates só precisam de muito sol e muita água todos os dias. Mas se você plantar as sementes ou as mudas na fase minguante, a planta vai lutar contra a correnteza natural. Ela ficará atarracada, suscetível a doenças e com uma produção muito fraca. Um exemplo lindo da força da lua crescente é ver como as mudas de tomate parecem esticar alguns centímetros da noite para o dia nesse período. A água está subindo, carregando nutrientes vitais direto para as pontas dos galhos e para as pequenas flores amarelas, que logo se transformarão nos seus deliciosos tomates vermelhos. É pura biologia, trabalhando em sincronia perfeita com o cosmos. Chegou a hora de marcar no seu calendário as datas mais poderosas para o plantio dos seus tomates em maio de 2026. Para aproveitar o fluxo máximo da seiva subindo, nós devemos focar nos dias em que a lua crescente está mais forte, pouco antes de se tornar uma lua cheia maravilhosa. Os dias ideais, os melhores do mês, para colocar as suas sementes ou mudas de tomate na terra, são os dias 14, 15 e 16 de maio. Nessas datas específicas, a atração lunar vai garantir que a água do solo seja puxada para os caules e folhas com força total. É o impulso inicial perfeito para criar plantas robustas e resistentes a pragas. Existe também uma janela muito boa, logo no início da fase crescente, nos dias 10 e 11 de maio,
caso você prefira plantar um pouco mais cedo. Imagine regar a sua muda de tomate no dia 15 de maio, sabendo que cada gota de água será direcionada para cima nas próximas noites. É uma sensação de controle e harmonia incríveis. Se você plantar nessas datas, lembre-se de já colocar uma estaca de suporte ou amarrilho ao lado da muda. O crescimento será tão vigoroso e rápido que a planta vai precisar de apoio muito antes do que você imagina. Siga essas datas e prepare-se para colher tomates grandes, doces e com a pele bem firme na época certa. E o que dizer dos nossos refrescantes e crocantes pepinos? Assim como os tomates, os pepinos são plantas que se desenvolvem acima do solo. Eles adoram escalar, se espalhar por treliças e produzir frutos cheios de água. Mais de 90% da composição de um pepino é água puríssima. Por isso, a relação dessa planta com a atração lunar é extremamente sensível e notável. Eles também exigem a energia vibrante da lua crescente para impulsionar o crescimento vertiginoso de suas ramas e para encher os frutos com o máximo de hidratação possível. Mas o pepino tem um segredinho a mais. Por ser uma planta tão aquosa, ele responde de forma espetacular quando plantado em dias que, além da lua crescente, coincidem com constelações de água no calendário astrológico lunar. Pode parecer complicado, mas é apenas um refinamento do método. O grande mito sobre os pepinos é que eles são amargos por natureza. Na verdade, o amargor geralmente vem do estresse hídrico. Plantar na lua errada dificulta a subida da água, estressando a planta desde o berço e deixando o fruto com um sabor ruim. O exemplo perfeito de um cultivo correto é ver o pepino crescer reto, longo e brilhante, sem aquelas curvas estranhas ou pontas finas que indicam falta de nutrientes ou água. O calendário lunar é a chave para evitar esse problema chato e garantir o sabor fresco e suave que todos nós amamos na salada. Então, pegue novamente a sua caneta, porque os dias para plantar os pepinos em maio de 2026 são vitais para o seu frescor. Como nós queremos aproveitar a mesma energia ascendente que usamos para os tomates, as datas são parecidas, mas nós vamos focar no pico dessa hidratação. Os dias absolutos para colocar as sementes de pepino na terra ou transferir as mudinhas para o local definitivo são os dias 15, 16 e 17 de maio. Nesses dias, a força da lua crescente está empurrando a umidade para o alto com intensidade máxima. Uma segunda opção muito viável e favorável cai nos dias 12 e 13 de maio. Quando você semear o pepino nessas datas, a germinação será rápida. As pequenas folhas falsas vão romper o solo em poucos dias. O truque aqui é manter o solo sempre levemente úmido após o plantio nessas datas, permitindo que a atração lunar faça o trabalho de bombear essa água para a planta. Não deixe a terra secar completamente nessa fase inicial. Eu gosto de imaginar o caule do pepineiro como um canudo verde, puxando um suco nutritivo da terra em noites de lua iluminada. Respeitando essas datas exatas de maio, os seus pepinos não serão apenas abundantes na quantidade, mas terão uma qualidade de feira orgânica de luxo, sem amargor, cheios de água e perfeitamente saborosos. Agora nós precisamos falar sobre um assunto que muitos evitam, mas que salva colheitas inteiras. São os chamados dias estéreis, ou dias de pausa no calendário lunar. Nem todo dia é dia de trabalhar a terra. Durante as mudanças bruscas de fase lunar, especialmente nos exatos dias de lua nova e de lua cheia, a energia da terra entra em um estado de choque ou de transição violenta. Nesses momentos, não é aconselhável plantar nenhuma semente. Em maio de 2026, você deve evitar completamente o plantio no dia 1º, que é o dia exato da lua cheia, e no dia 15, dependendo do fuso horário, se houver transição forte. Além disso, evite o dia 16, dia de transição de lua nova. Um grande mito é pensar que a lua cheia, por ser brilhante e bonita, é perfeita para semear. É exatamente o oposto. A força gravitacional está mudando de direção, e a semente fica confusa e estressada debaixo da terra. O melhor exemplo para entender isso
é imaginar o trânsito no momento em que o semáforo muda de cor. É um momento de tensão e parada. O que um bom jardineiro faz nesses dias estéreis? Ele limpa as ferramentas, organiza os vasos, arranca mato seco e planeja os próximos passos. O descanso também faz parte do ciclo da natureza. Ignorar os dias de pausa é pedir para ter plantas fracas e sementes que apodrecem antes mesmo de brotarem. Neste ponto do vídeo, é normal que surja aquela dúvida clássica na sua cabeça. Será que a Lua realmente afeta as sementes modernas e híbridas que compramos no mercado hoje em dia? O mito urbano diz que a agricultura lunar só funcionava para as sementes antigas e rústicas dos nossos avós. Isso é uma mentira tremenda e perigosa para sua produtividade. A semente, não importa se é uma variedade moderna de tomate cereja ou uma semente crioula de batata, ainda é um organismo vivo, composto por células e água. A física não escolhe qual planta vai influenciar. A atração da gravidade atua sobre todos os corpos d'água da Terra, incluindo o micro-oceano, que existe dentro de uma minúscula semente de pepino. Quando você aterra uma semente na época errada, você está fazendo essa pequena vida gastar uma energia imensa, lutando contra a maré lunar. O exemplo mais forte disso são testes de escolas de agronomia, onde campos divididos e plantados em diferentes luas mostraram diferenças visíveis na resistência a pragas. A planta cultivada na fase lunar correta é como um barco navegando a favor do vento e da correnteza. Ela vai mais longe e cansa muito menos. Portanto, não caia nessa conversa de que a tecnologia substituiu o ritmo natural do universo. A Lua continua no céu, e as plantas continuam obedecendo aos seus sinais silenciosos, assim como faziam há milhares de anos atrás. Para levar a sua horta ao nível de um mestre, você pode combinar o conhecimento do calendário lunar com a técnica do plantio consorciado. Isso significa plantar diferentes espécies juntas para que elas se ajudem mutuamente. Uma combinação clássica e maravilhosa é plantar as suas batatas perto de feijões ou ervilhas. E como encaixar isso no nosso calendário de maio de 2026? Nós já sabemos que as batatas devem ir para a terra nos dias 4, 5, 6 e 7, durante a lua minguante. O que você pode fazer é preparar o solo e focar nessas datas para as batatas. Os feijões também se beneficiam do plantio no fim da fase minguante. Eles criam uma parceria incrível debaixo da terra. O mito de que as plantas competem o tempo todo é falso. O feijão captura o nitrogênio do ar e o fixa nas raízes, criando um adubo natural e orgânico perfeito para a batata usar na formação dos tubérculos. É um verdadeiro trabalho em equipe. Um exemplo prático é ver como os canteiros consorciados sofrem muito menos com ataques de insetos. A diversidade confunde os predadores. Quando você alinha o companheirismo das plantas com a fase lunar correta, você cria um ecossistema à prova de falhas no seu quintal. As raízes se abraçam no escuro, impulsionadas pela atração da lua minguante, e constroem uma colheita forte e sadia, sem que você precise gastar um centavo com produtos químicos. O momento de regar a sua horta também deve conversar diretamente com as fases da lua, para evitar doenças como fungos e mofo branco, especialmente nos tomates e pepinos. O calendário de maio de 2026 exige atenção redobrada com a água. Durante a fase da lua crescente e da lua cheia, a umidade já é puxada para a superfície do solo e para as folhas. Regar em excesso durante as noites de lua crescente é um erro fatal. A planta não consegue absorver toda a água, e o solo encharcado perto das raízes se torna um berçário para fungos perigosos. O ideal é regar logo nas primeiras horas da manhã. Existe um mito de que molhar as folhas no final da tarde faz bem no verão. A verdade é que deixar as folhas úmidas à noite, combinadas com o pico da atração lunar, é pedir para que o seu tomateiro adoeça. Por outro lado, durante a lua minguante, a energia está focada lá no fundo, nas raízes das nossas batatas. Nesse período, regas um pouco mais profundas e espaçadas são excelentes.
A água vai descer e se encontrar com a força magnética que atrai tudo para o centro da Terra. Pense na rega não apenas como matar a sede da planta, mas como um jeito de conduzir os nutrientes para onde a Lua está apontando. Dominar a arte do regador, observando o céu noturno, é uma habilidade rara, mas que transforma qualquer jardineiro comum num verdadeiro artista da natureza viva. Nós não podemos esquecer que uma horta de sucesso não envolve apenas plantar, mas também proteger e limpar o ambiente. O controle de pragas e ervas daninhas é uma batalha diária, e mais uma vez, o calendário lunar é a sua arma secreta. A fase da lua minguante, especificamente nos últimos dias do ciclo, pouco antes da lua nova, é o momento mortal para o mato indesejado. Em maio de 2026, os dias 27, 28 e 29 são ideais para o combate. Por que isso funciona tão bem? Porque a seiva de todas as plantas, inclusive das ervas daninhas, está concentrada nas raízes. Se você capinar e arrancar o mato nesses dias, a planta não terá reservas no caule ou nas folhas para brotar novamente. É o golpe de misericórdia. O mito de que arrancar mato em qualquer dia dá no mesmo cai por terra quando você tenta capinar na lua crescente. A seiva está no topo, cheia de vigor. Se você corta a folha, a raiz joga mais força para cima e o mato volta mais forte do que antes. Um exemplo claro é cortar a grama na lua crescente e vê-la alta de novo em uma semana. Faça as podas de limpeza e a capina ao redor dos seus tomates e pepinos, apenas na lua minguante de maio. O seu esforço físico será reduzido pela metade e a sua horta ficará limpa e livre de competidores por muito mais tempo. E se você já tiver algumas plantas adiantadas no seu quintal que precisam ser colhidas em maio, o calendário lunar dita as regras também para a colheita, garantindo mais sabor e maior tempo de conservação dos alimentos na sua fruteira. A regra geral aqui é fascinante. Se você quer colher frutos suculentos para comer na hora, como um tomate fresquinho para o almoço ou um pepino para a salada, o ideal é colher durante a lua crescente. A água e os açúcares naturais estarão concentrados na parte de cima da planta, tornando o sabor muito mais intenso e adocicado. No entanto, existe um detalhe crucial para o armazenamento. Se você planeja colher batatas para guardar por meses na despensa, você nunca deve cavar na lua crescente. Isso é um erro enorme. Batatas colhidas com alta umidade apodrecem rápido e ficam macias no porão. O segredo para colher raízes duráveis é esperar a lua minguante. A água desceu. A casca da batata está firme e seca. Colhendo as suas batatas nos mesmos dias que indicamos para o plantio da fase minguante, você garante que elas durem o inverno inteiro sem estragar. O mito de colher tudo quando der vontade estraga muito alimento bom. Pense na planta como uma esponja. Você quer colher quando a esponja está cheia de água fresca para comer logo, ou quando a esponja está firme para poder ser guardada na caixa. A escolha e o momento certo mudam tudo. Para aqueles que querem ir um nível ainda mais fundo na técnica, existe uma camada extra dentro do calendário lunar de maio de 2026. Nós analisamos os dias em que a Lua passa por diferentes constelações astrológicas no céu. A tradição biodinâmica divide esses dias em dias de raiz, dias de folha, dias de flor e dias de fruto. Parece um pouco com um horóscopo de plantas, mas baseia-se na influência sutil de cada momento. Quando a Lua passa por signos do elemento terra, como touro ou virgem, chamamos isso de dias de raiz. Essa é a combinação máxima e absoluta para o sucesso das nossas batatas. A força minguante, unida ao elemento terra, cria um campo de força perfeito para o subsolo. Nós evitamos falar disso logo de cara, para não assustar os iniciantes. Mas o mito de que isso é pura fantasia já foi desbancado por vinicultores e agricultores orgânicos no mundo inteiro. Quando você planta e colhe, alinhado não apenas com a fase da luz, mas também com a posição zodiacal do satélite, os resultados são dignos de prêmios. Um exemplo fantástico é a qualidade e o peso das batatas colhidas em dias de raiz puras.
Elas são visivelmente mais pesadas, mais uniformes e com menos deformidades. É o ajuste fino que separa uma horta boa de uma horta profissional. E as datas de maio que passamos para batatas caem perfeitamente nestas janelas de poder de terra. Seguindo a mesma lógica das constelações que potencializam a nossa horta, os tomates, como grandes produtores de frutos avermelhados, buscam os dias de fruto no calendário. Esses dias ocorrem quando a lua atravessa os signos do elemento fogo, como Áries, Leão ou Sagitário. É a energia do calor, da expansão e da maturação. No mês de maio de 2026, os dias ideais que separamos para o plantio e os cuidados com o tomateiro coincidem harmoniosamente com essa energia ígnea. Quando você planta a sua muda de tomate na lua crescente e em um dia de fruto, o estímulo para a floração será espetacular. O mito aqui é achar que adubo resolve qualquer falta de energia. O adubo alimenta a matéria, mas a energia lunar estimula o ciclo. É como dar uma comida pesada para um atleta antes de uma corrida, em vez de dar uma bebida energética adequada. A combinação correta faz o atleta voar. Observe com atenção um tomateiro plantado sob as estrelas de fogo na fase crescente. Os galhos engrossam de forma diferente, e as flores amarelas parecem segurar o pólen com mais firmeza, garantindo que pouquíssimas flores caiam antes de virar fruto. É um verdadeiro espetáculo da natureza. Aplicando isso em maio, você não precisará de remédios artificiais para forçar os seus tomates a crescerem e brilharem no sol. Por último, na roda das influências astrológicas lunares, temos a situação específica dos nossos amigos pepinos. Como eu mencionei antes, o pepino é a água materializada em formato de legume. Eles respondem de forma incrivelmente positiva aos dias de folha, que acontecem quando a lua transita pelos signos do elemento água, como Câncer, Escorpião ou Peixes. A energia dominante nesses dias promove a expansão vegetativa, o crescimento de folhagens largas e a intensa captação e retenção de líquidos. Em maio de 2026, usar a janela da lua crescente associada a esses signos aquáticos é o passe de mágica para pepinos gigantes. Muitas pessoas têm medo de aprofundar esses conhecimentos e caem no mito de que a horta só precisa ser molhada às 6 da tarde. Mas imagina a diferença que faz plantar uma semente cheia de água num dia regido pela própria força das águas. A aderência da semente à terra úmida é imediata. A taxa de germinação beira os 100%. O grande exemplo para confirmar essa teoria é a crocância na hora da mordida. Um pepino cultivado sob dias de folha e regado adequadamente não tem espaços vazios ou esponjosos por dentro. Ele é denso, pesado e fresco até o centro. E essas foram exatamente as condições que levamos em conta para determinar os dias 15, 16 e 17 para sua semeadura neste mês tão especial. Para fechar a nossa estratégia do mês, vamos revisar e fixar a regra de ouro do calendário de maio de 2026. Cultivar a sua horta em casa não precisa ser um jogo de adivinhação cheio de ansiedade e de plantinhas murchas. A natureza fornece um relógio gigante e brilhante, pendurado no céu todas as noites. As batatas, tímidas e subterrâneas, vão para a terra durante a lua minguante do início ou do final de maio, exigindo foco nas raízes. Os tomates, vibrantes e cheios de flores, exigem a energia da lua crescente, no meio do mês, para empurrar o vigor para cima. E os pepinos, os grandes bebedores de água da horta, acompanham os tomates, aproveitando o pico da fase crescente e a influência astrológica para se encherem de frescor. O maior mito que conseguimos quebrar hoje é a ideia de que o homem moderno é mais inteligente que os ciclos da Terra. Nós não somos. O exemplo máximo de inteligência é aprender a dançar conforme a música do cosmos. Ao respeitar as pausas nos dias estéreis, ao capinar apenas quando a seiva está baixa e ao plantar no momento do fluxo máximo, você economiza dinheiro, salva tempo e colhe saúde em abundância. Siga essas orientações à risca neste mês de maio.
Você vai notar a terra respondendo de uma forma que você nunca presenciou. A sua horta vai se transformar num exemplo de sucesso na vizinhança. E aí está, o mapa do tesouro completo para a sua horta. O segredo que revelamos hoje pode mudar para sempre a forma como você cultiva seus alimentos. Entender que o simples ato de observar a lua pode ser a diferença entre colher tomates enormes ou batatas miúdas é um verdadeiro divisor de águas, não é mesmo? A natureza trabalha em sincronia perfeita, e agora você faz parte desse grande relógio cósmico de maio de 2026. Resumindo a nossa regra de ouro: batatas mergulham na terra na lua minguante, enquanto tomates e pepinos escalam em direção ao sol com a força da lua crescente. É simples, lógico e extremamente poderoso. Muito obrigado por acompanhar este guia completo até o final. O seu tempo é precioso e nós valorizamos a sua busca por uma vida mais conectada e saudável. Se este vídeo abriu a sua mente, inscreva-se no canal agora mesmo para não perder os calendários dos próximos meses. Deixe o seu like poderoso para apoiar o nosso trabalho. E eu deixo uma pergunta para vocês debaterem aqui nos comentários. De qual cidade você está nos assistindo? E como está o clima por aí para o plantio de maio? Vamos trocar experiências. Um grande abraço, boas colheitas e até o próximo vídeo!